paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez pela misericórdia de Deus para ministrarmos a convite do nosso superintendente, irmão Rodinei, evangelista da igreja, também nosso superintendente, sua esposa, irmã Diana. E a convite deles estamos aqui ministrando esta lição, que é de suma importância para a vida da nossa igreja. Lição essa que demanda do próximo trimestre, que diz: a Igreja de Cristo e Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição que estaremos lendo hoje estará sendo lida no próximo domingo, no dia 2, no dia 9 de julho de 2023, que dar-se-á após o nosso seminário de escatologia. A lição de hoje tem por título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Nosso texto áureo diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso está em Romanos 3, capítulo 20. Nossa verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A nossa leitura diária traz alguns conceitos da palavra de Deus em relação ao pecado. 1 João 3,4 diz que pecar, ou pecado, é transgredir a lei de Deus. Em Romanos 5,12 diz que o pecado de Adão passou a toda a raça humana. Em 2 Coríntios 5,17, em Cristo o pecador torna-se uma nova pessoa. Em 1 Pedro 1,15, a santidade é um princípio ético e moral da fé cristã. Em Hebreus 13, capítulo 4, diz que a prostituição não pode macular a santidade, a sexualidade do cristão. A prostituição não pode macular a sexualidade do cristão. E em 1 Coríntios 6, capítulo 19, diz que o corpo do cristão é morada do Espírito Santo. Nossa leitura bíblica em classe, em que os nossos professores todos estarão lendo no próximo domingo com seus alunos, está em Romanos 3,9, capítulo 20. Não vou ler aqui para não levarmos muito tempo, mas os irmãos façam a leitura com seus alunos e deixe o Espírito Santo te usar da forma que ele desejar, pois essa é a vontade do Senhor. A lição é autoexplicativa e nós estamos vivendo um momento muito difícil, queridos, nesses últimos dias em que falar de pecado incomoda algumas pessoas. Mas eu quero motivá-los a que sigam falando, tenham ousadia do Espírito de Deus para continuar falando contra o pecado, para que essa normatização, essa deturpação da doutrina bíblica do pecado não seja uma constante na sua congregação, não seja uma constante na sua convivência diária, interpessoal com a sua família, porque nós não podemos fazer vistas grossas ao pecado que tenazmente nos assedia, segundo o contexto da palavra do Senhor. Tenha coragem, seja ousado, fale com a autoridade do Senhor e lute contra o pecado. Peça a graça de Deus todos os dias, para que Deus te dê vitória contra o pecado. Todos os dias que amanhece nas nossas vidas, nós temos uma decisão importante na nossa vida. A vida, ela é feita por decisões. Tome sempre a decisão certa. E sempre tome essa decisão por Jesus e contra o pecado. No nosso plano de aula tem a introdução que eu achei concernente ler, e diz assim: a doutrina bíblica do pecado por natureza faz oposição às principais ideologias modernas que buscam enaltecer o homem, destacando sua suposta bondade intrínseca. Quando a doutrina bíblica do pecado é deturpada,
então tudo mais no campo moral também o é. Talvez essa seja a raiz de fenômenos éticos tão distantes do cristianismo bíblico, que podem ser encontrados em movimentos que se dizem cristãos, tais como a igreja gay, casamentos abertos e prática sexual entre solteiros e etc. A nossa introdução, a partir do comentário, diz que a queda do homem no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Isso está em Tito, capítulo 3, versículo 5, capítulo 6. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Nosso primeiro tópico fala sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa e fala sobre a definição do pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego amartia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define o pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. E por se omitir em fazer o bem, portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. O segundo tópico do primeiro subtópico, a universalidade do pecado, vai falar o seguinte: o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte, segundo Romanos 3:23 e 6:23. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. O terceiro subtópico diz o seguinte: é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça, o homem recebe a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Romanos 6:23, Efésios 2, capítulo 8 a 9. Então, para lembrarmos, irmãos, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido
a partir da natureza adâmica, do pecado de Adão, exercendo a natureza adâmica até a regeneração em Cristo através da cruz e da sua redenção. Um auxílio teológico muito importante que nós deveríamos ler, juntamente com os nossos alunos, que fala sobre a sombra do pecado, e diz assim: compreender o pecado nos ajuda no conhecimento de Deus. Porém, o pecado distorce até mesmo nosso conhecimento do próprio eu. Mas se a luz da iluminação divina consegue penetrar essas trevas, e não somente as trevas, mas também a própria luz, então poderão ser melhor analisadas. Percebe-se a importância prática do estado do pecado na sua gravidade. O pecado é contra Deus, afeta a totalidade da criação, inclusive a humanidade. Até mesmo o menor dos pecados pode provocar o juízo eterno. E o remédio para o pecado é nada menos que a morte de Cristo na cruz. Somente pela morte da cruz de Jesus, através de Jesus, e pelo arrependimento dos nossos pecados, na confissão dos nossos pecados diante de Cristo, é que temos esta redenção, essa regeneração através do sangue purificador da cruz. Nós temos também algumas coisas que interferem e que elas são tão intrínsecas que às vezes são quase que imperceptíveis, mas nos fala as teologias modernas. Teologia do pecado social, algo que muitos cristãos estão enganjados e envolvidos, imbuídos dentro de uma conotação política, muitas das vezes, e que não entendem, porque lhes falta, muitas das vezes, o discernimento do Espírito para entender, como consequência dessa vida pecaminosa, desse espírito da Babilônia, que nós estudamos na última lição, que interage não de forma geográfica, mas literal, em todo o contexto social da igreja, que muitas das vezes nós não percebemos, e de forma política, muitas das vezes nós estamos engajados sem perceber. Escute isso. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, em 68, na Colômbia, em Puebla, no México, em 79. E essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça, a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança da ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador e deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado e, naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Teologia da libertação, que é uma outra linha que segue também muito essa consequência do pecado de natureza humana, em que não é muitas das vezes perceptível, principalmente no nosso meio cristão. A teologia da libertação tem a afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx, e essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970, com Gustavo Gutierrez no Peru e Leonardo Boff no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social, para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma das suas vertentes é a teologia da missão integral, TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de pseudo-evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então,
transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 19, Filipenses 3, 18, 20. E esta é uma consequência dessa normatização do pecado, ou da deturpação da doutrina do pecado, em que as pessoas, de forma imperceptíveis muitas vezes, estão adentrando num campo muito perigoso, por não buscarem o conselho de Deus, por não terem uma vida de oração, não terem uma vida de buscar uma vida de santidade, não ouvirem as suas autoridades, porque esse é um dos grandes pecados dessa geração, é não aprender a escutar a voz da sua liderança. E a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, irmão, tome cuidado, porque o pecado está aí. Ele está presente no nosso meio, e se tem alguma coisa que nós vamos conseguir encontrar o Senhor na sua vinda, e a palavra de Deus diz isso, buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vida com pecado, sem confissão, uma vida sem oração, sem busca por esta regeneração através do sangue de Cristo, não nos levará aos céus de forma alguma. Porque nós precisamos confessar os nossos pecados para sermos purificados e para sermos salvos. Terceiro tópico fala sobre a normalização do pecado, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. Em 1 Pedro 1,15 fala sobre isso, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e torna-se moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. 1 Samuel 2,6, Romanos 1,27, 1 Coríntios 6,15, 19, são textos que nós devemos ler com os nossos alunos para compreendermos um pouco mais a profundidade desta verdade bíblica, onde fala sobre toda essa questão da normalização do pecado. A imoralidade sexual, no segundo tópico do terceiro tópico. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade, a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. A dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina, elas se originam de Deus. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo, que é templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade de Cristo.
Então nós vamos ler na sinopse 3, que vai dizer: quando se normaliza o pecado sobre uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. A nossa conclusão da lição nos diz o seguinte: a relativização do pecado que o restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais igualmente não retrata a fé cristã. Igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo e o diabo, o pecado e a morte, segundo Efésios 6 e capítulo 12. Então, revisando o conteúdo, irmãos, para nós, é um assunto que pode ser muito bem desenvolvido pelas classes. Segundo a lição, como a Bíblia define o pecado. A Bíblia define o pecado como transgressão da lei de Deus, está em 1 João capítulo 3, versículo 4. O que é a corrupção total? É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana, segundo Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18. O que enfraquece a responsabilidade moral do pecador, a mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social e estrutural. Enfraquece a responsabilidade moral do pecador. O que reflete o caráter do cristão? A obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, segundo Romanos 12, versículo 2. Porque a vida humana é sagrada. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina, isto é, em Deus, segundo Gênesis 1, versículo 27. Cada vez mais, irmãos, quando nós olhamos para essa questão da normatização do pecado, você percebe que no meio das nossas igrejas, você analisando as redes sociais, a gente percebe muito facilmente, muito claramente que, principalmente nessas festas de inverno, como festas juninas, onde são adorados São Pedro, Santo Antônio e São João, você não precisa andar muito longe para perceber que fotos de cristãos, pessoas que frequentam até mesmo as nossas EBDs, e que muitas das vezes estão por aí tirando fotos com chapéus de festas juninas, bebendo as bebidas consagradas e todas estas festas, e você vai dizer isso para as pessoas vão se ofender sensivelmente, porque o pecado está tão normatizado entre o meio cristão, irmãos, que as pessoas vão achar que isso é ilusão de ótica, que isso não tem nada a ver. E é assim que o pecado vai entrando. Tem um pastor amigo meu que costuma dizer que o diabo ele entra de costas para a gente pensar que ele está saindo. Tome cuidado, irmão. Busque a santidade em Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Não esqueça disso. Não permita que o pecado destrua a sua comunhão com Deus. Porque os céus estão logo ali. Jesus está vindo para buscar a sua igreja, um povo seu, fiel, zeloso e de boas obras. Procure descobrir, fazer uma análise de consciência, o que está te separando de Deus. Por que as coisas não acontecem na tua vida? Por que os sonhos não se desenvolvem? Por que os seus projetos não caminham para frente? Por que parece que você está sempre estagnado no mesmo lugar, sem poder se mexer? Irmãos, é hora de nós nos posicionarmos contra o pecado. É hora de nós buscarmos a santificação em Deus. É hora de nós botarmos os nossos joelhos no chão, ensinarmos os nossos filhos a clamar, nossas famílias, nossos alunos, nossas igrejas a buscarem a santidade em Deus. Nós não podemos só viver um tempo novo, algo tem que mudar em mim.
Quando nós conhecemos Jesus, tudo que é velho fica para trás e o que é novo vai se renovando todos os dias. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Precisamos viver em novidade de vida, em processo de transformação diária, em uma santidade que envolva o trabalho onde nós estamos, a nossa casa, nossa igreja, nossos irmãos, o meio social onde nós estamos inseridos. Precisa ser compungido por esta consciência de fé, de amor, de santidade, de busca frequente em Deus, de combater o pecado. E se tem algo que nos aproxima mais de Deus, que nos faz viver uma vida de santidade e com uma memória fértil, lembrando do processo, daquilo que Deus faz em nós, é a palavra de Deus. Busque esta palavra, irmãos. Busque ler esta palavra, porque a ortodoxia bíblica, a doutrina da palavra de Deus, andar de forma correta, no sentido literal da palavra ortodoxia, uma fé correta, é vivenciar a palavra de Deus e a sua origem de regeneração, de sangue, de calvário, de transformação nas nossas vidas. Que Deus te abençoe e te dê uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém.